interessante essa pergunta do Bruno, que é assim, o uso do probiótico não deveria ser usado com mais cautela, já que muitos desses pacientes que a gente está tratando como síndrome do intestino irritável poderiam ter, por exemplo, uma SIBO, um supercrescimento bacteriano de Delgado. E assim, dentro dessa mesma pergunta, eu acho que isso é uma coisa que às vezes o paciente faz para a gente, essa pergunta, que ele lê, né, o que está na formulação e às vezes pergunta, mas eu tenho intolerância a isso e tem isso na fórmula ou no medicamento. O probiótico com formulação que não tem glúten, não tem lactose ou outro açúcar, é melhor para ser usado? A quantidade é bem pequena, né? A quantidade, que veio é pequena demais para a gente acreditar isso. A gente não tem uma reação alérgica, né? Se você tivesse talvez uma doença celíaca, isso tivesse algum grau de importância, porque é uma reação imunológica. Quando a gente fala de intolerância, isso não ganha tanto essa importância. Eu não valorizo isso na hora de prescrever o probiótico. Agora, ele fez uma colocação muito interessante, que acho que muita gente tem dúvida. Quando que eu devo pensar em supercrescimento bacteriano? E uma pergunta talvez ainda um pouco mais, que a gente tem bastante dúvida, a síndrome do intestino irritável é um fator de risco para supercrescimento bacteriano? E a gente vai falar daqui a pouco de rifaximina e o papel da rifaximina. A gente sabe que esses pacientes podem ter algum grau do que a gente vai classificar aqui de disbiose, embora esse nome seja um pouco inadequado. Disbiose para aquele organismo, né, que a gente fala. Eu acho que a síndrome, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, ou então a SIBO, a IMO, que é o metanogênico do colo, ou mesmo aquela que é dos fungos, eu acho que é uma coisa que sempre deve ser pensada, mas a Sociedade Americana colocou no guideline dela de uma forma interessante. Você vai pensar nisso na hora que você tiver um fator de risco para isso. Então, claro, se esse sujeito tem uma cirurgia bariátrica, se esse sujeito tem uma colectomia direita, se esse sujeito usa há muito tempo inibidores de bomba de prótons. Então, se você tem um fator de risco para supercrescimento, eu acho que você pode considerar isso como os teus diagnósticos. Mas eu sempre coloco isso um pouquinho mais adiante, a não ser que haja um predomínio grande de distensão, que haja um odor muito fétido na eliminação dos flatos. Então, acho que em alguns momentos a gente fica na dúvida, mas eu acho que nesses casos uma boa medida é tratar com rifaximina, que você vai alcançar os dois.